os elementos que compõem a psicodinâmica. E a psicodinâmica é uma psicoterapia que utiliza elementos da psicanálise. Na segunda aula eu trago o importante raciocínio 3-2-1. É um raciocínio que eu articulo diversos autores, mas tem como matriz Freud, Klein e Winnicott. A partir dele eu vou mostrar as 3 grandes problemáticas da clínica, os 3 grandes cenários, e a partir disso pensar os autores que se encaixam em cada um desses tópicos e o tipo de clínica necessário em cada um desses cenários. Cenários que se referem ou questões edípicas, triádicas, uma pessoa inteira na relação com uma outra pessoa inteira e uma terceira pessoa inteira interditando essa relação. A questão diádica, uma pessoa na relação com uma outra pessoa, mas ainda sem condições de lidar com pessoas e objetos totais, precisando então lidar com objetos parciais, para só então depois objetos totais. E o outro cenário é que as pessoas que sequer chegaram a ser pessoas. Em resumo, eu estou trabalhando o Édipo de Freud, o Édipo precoce de Melanie Klein e o desenvolvimento emocional primitivo do Winnicott. Eu uso isso como um grande espectro de estudo, vou encaixar os vários autores aqui, como Lacan, o Febem, o Reich, o Kohut, etc. No material extra, por exemplo, dessa semana, tem lá um caso clínico que mostra claramente uma problemática que parece que é edípica, mas que no desenvolver revela uma outra coisa, mais primitiva. Como esse raciocínio envolve muitos teóricos, muito conteúdo, eu vou mostrar um atalho para conseguir começar a fazer esse trabalho de enxergar o 3-2-1, através dos mecanismos de defesa. O repertório de defesa, ele mostra em que cenário aquela pessoa que você está atendendo está melhor localizada. Isso tem uma relação direta com a sua estruturação de personalidade e com a sua capacidade de relacionamento, em lidar com falta, com frustração. Feito isso, vamos para a 4ª aula. Nessa 4ª aula eu vou falar de diferentes objetivos em psicoterapia. Nem sempre é o mesmo modelo, nem sempre é a mesma coisa que eu vou oferecer. Eu vou mostrar que, por exemplo, existem casos emergenciais que não se trata nem de fazer uma psicanálise, nem de fazer uma psicoterapia mais profunda, e sim algo para tirar a pessoa de um estado de desamparo, de um estado de um sofrimento que tenha paralisado essa pessoa. É a psicoterapia de apoio, sem grandes reflexões. É muito mais um trabalho de fortalecimento e trabalhar com essa pessoa as condições para ela retomar o seu dia a dia. Um outro modelo, que esse é o mais tradicional por aí, é a psicoterapia de esclarecimento. Essa sim já parece aquela coisa do tipo, eu vim aqui para me conhecer. De fato, a pessoa vai para se conhecer, para entender seus funcionamentos, perceber coisas que são inconscientes e passa a ter consciência daquilo, perceber suas contradições, lidar com afetos que até então preferir ignorar. E aí um terceiro modelo, a psicanálise, que eu costumo brincar que na psicanálise você vai se desconhecer. Se aqui eu me conheci, nessa eu me desconheço, porque tem todo um trabalho ali na clínica de uma desalienação, pensando por outra perspectiva, desmontar um falso self. Nesse tipo de proposta, o alcance é mais profundo, eu já tenho mudanças significativas na personalidade, porque no mundo real da clínica é assim, nem todo mundo procura uma psicanálise, nem todo mundo tem condições de fazer uma análise. E parafraseando o Contardo Caligares, ele disse: quando a pessoa me procura para psicanálise, eu ofereço psicanálise. Quando me procura para psicoterapia, eu ofereço psicoterapia. Traduzindo aqui, eu digo, se a pessoa procura por uma psicanálise, tem a psicanálise. Mas se procura por uma coisa mais clássica da psicoterapia, é a de esclarecimento. Se me procura por uma emergência, é a de apoio. Depois disso, na 5ª aula, é uma aula muito interessante que começa ali um diálogo da psicanálise, da psicodinâmica com a psiquiatria e com outras psicologias. Por que isso? Porque eu faço ali um trabalho de diálogo com o DSM, Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Ao invés de criticar, você está lá taxando pessoas, classificando, ao invés de fazer isso, eu uso o raciocínio da psicodinâmica e leio o que tem ali de forma psicodinâmica. Com isso eu consigo conversar tanto com a psicanálise, com a psicologia, com a psiquiatria. E aí eu tomo ali os transtornos da personalidade, não pela via do transtorno, mas como características acentuadas de personalidade. Porque historicamente, gente, o DSM foi montado e pensado com a psicanálise junto, depois que ela foi retirada. Sendo assim, compreender os grupos A, B e C dos transtornos, grupo A, esquisitos e persecutórios, paranoide, esquizoide, esquizotípico, grupo B, dramáticos, manipuladores, como característica geral, borderline, narcisista, antissocial, histriônico, grupo C, características gerais, inibidos, ansiosos, obsessivo, evitante e dependente, eu consigo chegar a muitas das coisas que eu vou encontrar na clínica.
E aí sabe o que eu vou fazer? Eu pego aquele raciocínio 3, 2, 1, os vários autores da psicanálise e coloco para conversar em cima disso. Então, numa das aulas, a quinta aula, eu falo do grupo A, na sexta aula do grupo B, na sétima aula do grupo C. E assim, gente, na prática, quando você vai atender, você consegue escutar claramente qual dos grupos a pessoa pertence ou por onde ela passa mais. E para que serve isso? Para te dar um norte, para pensar em possibilidades de intervenção a partir daí. Mas antes de chegar nas intervenções, vem a próxima aula que eu vou falar sobre setores de escuta. Essa aula salva a vida de muito profissional, de muito iniciante na clínica. Uma das perguntas que eu mais escuto é assim: Saulo, o que eu escuto? Como é que eu faço? Eu escuto o que? Anoto o que? Calma, você precisa escutar de forma organizada. Você escuta tudo isso e vai organizando esse material em tempo real. E não é anotando, escutando e pensando. Depois de trabalhar essa escuta organizada, vamos para a próxima aula para falar de intervenções. Intervenções, eu vou mostrar como uma mesma fala, ela pode ser feita de forma completamente diferente, dependendo de quem está na sua frente. Eu vou trabalhar com um contínuo de intervenções, desde uma intervenção mais expressiva, mais intensa, como a interpretação, até uma intervenção mais branda, como uma intervenção psicoeducacional. E eu vou mostrar que uma mesma fala pode aparecer tanto aqui ou ali. Tudo vai depender de quem? De quem está na sua frente. Juntando o que eu falei, se eu penso em uma pessoa que a questão do raciocínio 3, 2, 1 está no 2, é mais persecutória, repertório de defesas, são defesas mais persecutórias, decisão, projeção, identificação projetiva, eu sei que essa pessoa muito provavelmente circula ali pelo grupo A, os tipos de personalidade do DSM, e eu sei que é uma pessoa que se eu fizer uma intervenção muito abrupta, muito intensa, eu vou só aumentar a persecutoriedade dela, eu entro como elemento persecutório muitas vezes. Então talvez para essa pessoa eu precise usar uma intervenção mais branda ou mais clara, de mostrar minhas intenções ao falar sobre aquilo, falar para falar um pouco sobre a minha intervenção e por aí vai. Se eu pego esse tipo de intervenção e aplico numa pessoa que, sei lá, está lá na questão do 3, repertório de defesas mais maduros, está em outro lugar na localização dos tipos de personalidade, se eu fizer esse tipo de intervenção, não vai ter efeito. A pessoa pode até falar assim: ah, nossa, muito legal, que intervenção bacana, mas não causou efeito nenhum. Para esse tipo de pessoa, talvez eu precise usar uma intervenção mais expressiva, talvez uma interpretação. E como eu sei disso? Porque eu estou usando esse raciocínio 3, 2, 1, defesas, a conversa com DSM, e eu consigo todas essas informações quando eu escuto de forma organizada, articulando cada um dos pontos com o meu conhecimento, eu consigo fazer um belo diagnóstico para saber como eu vou intervir na sequência. Depois disso, chegamos numa aula sobre estrutura da sessão. A sessão tem começo, meio e fim. Ela é dividida em períodos. O Winnicott fala disso, por exemplo, no jogo da espátula. O Lacan fala disso, como, por exemplo, a questão do tempo lógico, o instante de ver, o tempo de compreender, o momento de concluir. E eu vou mostrar para vocês que existe o início da sessão, as características iniciais, o que acontece no desenvolvimento da sessão e um final de sessão. Como é que a gente pode trabalhar um final de sessão? Eu escuto muitas vezes dúvidas assim: como é que eu começo a sessão? Ou como é que eu finalizo uma sessão? Eu vou trabalhar sobre isso nessa aula, inclusive. Da mesma forma que a sessão tem tempos, o processo tem tempos. Eu tenho o começo do processo, as entrevistas iniciais, a coisa mais importante que vocês precisam estudar, entrevistas iniciais, sempre falo isso, o desenvolvimento do processo e o término também. As análises acabam, as psicoterapias acabam. Como fazer isso? Então, como fazer entrevistas, como passar para o desenvolvimento, coisas que eu vou percebendo ao longo desse desenvolvimento e como é que eu faço um encerramento. E aí chegamos na última aula para falar sobre contrato, sobre dinheiro, e também vou mostrar para vocês uma ficha que eu construí utilizando tudo que eu falei. Tudo que eu mostro para vocês está numa ficha, e essa ficha, assim, acabou a sessão, o paciente foi embora, eu vou lá e preencho, baseado em todos os elementos que eu falei aqui. Para que isso? Você vai arquivando, você tem o controle das sessões e você consegue observar a evolução do processo, o que aconteceu ao longo desse processo. Essas são as 12 aulas gravadas, que vai acontecer de segunda a quarta-feira ao longo de 4 semanas. Não se esqueça que na quinta tem o plantão e na sexta-feira aula ao vivo comigo. Nessa aula ao vivo comigo, pega esses assuntos, o pessoal coloca suas perguntas e eu preparo uma aula inédita. Ou seja, estudar clínica todos os